Olá pessoal, eu vou fazer para vocês um resumo da origem do direito brasileiro. E para começar essa nossa aula, esse nosso resumo, eu vou ler para vocês um poema de Oswald de Andrade. Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Esse poema é para quê? É para nos lembrar que a origem do nosso direito é o direito de Portugal. Não poderia ser diferente, né? O Brasil foi colônia de Portugal, então a origem do nosso direito é o direito português, que por sua vez tem suas bases no direito romano. Então, a base da legislação brasileira, da origem da legislação brasileira, são 3 ordenações. Ordenações Afonsina, de 1446, as ordenações Manuelina, de 1512, e as ordenações Filipinas. Como a gente sabe, a principal fonte do direito sempre foram os costumes. Então, o que acontecia? Cada rei, cada imperador, quando ele assumiu o poder, ele acionava lá os especialistas da época e fazia uma espécie de código, do seu código, né? Então, cada imperador, cada rei tinha o seu código, né? Por isso, uma espécie de código, né? Por isso, as ordenações afonsinas, que era do Dom Afonso, manuelinas, do Dom Manuel, e as ordenações filipinas do Dom Felipe. Não existia muita diferença de uma para outra, né? Mas cada um que assumia fazia algumas inovações, revogava aquilo que já não estava mais sendo utilizado e editava suas próprias leis. Então, quando o Brasil foi descoberto, quando os portugueses chegaram ao Brasil, né, a gente fala descoberto pelo vício, né, das nossas aulas de história, mas quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, estava em vigor ainda as ordenações afonsinas, que foram logo substituídas pelas ordenações manuelina em 1512. Em 1603 foi substituída pelas ordenações filipinas, que para o Brasil foi uma das mais importantes, as ordenações filipinas. Por que ela foi importante? Primeiro é importante a gente fazer um parênteses aí no período da história, para lembrar que de 1500 a 1640 houve o período que a gente chamou da União Ibérica, né? O reinado de Portugal e Brasil, Portugal e Espanha se uniram. Que naquela época o mundo era dividido praticamente entre Espanha e Portugal, né? O Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo praticamente entre território espanhol e território português. E em 1580 os dois reinos se uniram. Então o Dom Felipe ele foi rei por um determinado período, tanto de Portugal como da Espanha. E as ordenações filipinas foram editadas em 1603. E ela foi uma das mais importantes para a base do direito brasileiro. Por quê? Porque o Brasil ele se tornou independente em 1822, mas ele não tinha a sua própria legislação ainda. Então ele continuou usando a legislação portuguesa. Editou-se uma Constituição brasileira, a primeira Constituição do Império, que eu vou até ler um trechinho para vocês, mas não tinha suas próprias leis ainda, os seus códigos. Então, a Constituição do Império de 1824, ela trazia um trecho que dizia bem assim: organizar-se-á o quanto antes um Código Civil, o criminal, fundado nas sólidas bases da justiça e da equidade. E o Código Criminal veio em 1830, mas o Código Civil
só veio em 1916. Então, as ordenações filipinas, elas estiveram vigentes no Brasil até a entrada em vigor do Código Civil de 1916. Ou seja, muitos de nós nascemos na vigência do Código de 1916, que só foi substituído pelo Código Civil de 2002. Então, a gente fala assim, história do direito parece que está tão longe, mas se a gente for ver esses lapsos temporal, eles não estão tão distantes assim. Então, é interessante que eu digo da importância das ordenações filipinas, que elas duraram mais tempo no Brasil do que em Portugal. Em Portugal, o primeiro Código Civil de Portugal foi editado em 1867. Então, quando foi editado o Código Civil, as ordenações filipinas perderam a vigência em Portugal e continuaram vigentes no Brasil. Então, em Portugal, ela durou por 264 anos, enquanto no Brasil, ela durou por mais de 313 anos, tá? Então, esse é só um resumão da história do direito do Brasil, para a gente passar para a próxima fase da matéria, ok? Bons estudos, até mais!